O título da mensagem será Entretendo Bodes. Lucas, que gosta da palavra entretenimento, né, Lucas? Pois é, Entretendo Bodes é o título da mensagem dessa noite. Pastora, baseada em que essa palavra? O que significa entreter bodes? Eu vou basear numa frase de Charles Spurgeon, que é um pastor muito famoso. É incrível o relato, assim, pequeno que eu vou fazer de Charles Spurgeon, que ele fala o seguinte: chegará um dia em que no lugar dos pastores alimentar ovelhas, haverá palhaços a entreter bodes. Esse dia chegou. Eu acho que o momento foi esse. Que o momento é exatamente esse. Então, este foi considerado o príncipe dos pregadores. Charles Spurgeon foi considerado o príncipe dos pregadores. Imagina? Ou seja, pastor pela Igreja Batista de Londres, converteu aos 15 anos de idade e pregou seu primeiro discurso aos 16 aninhos de idade. Idade essa que eu me converti. Eu me converti com 16 anos de idade e nunca desviei do Evangelho. Então, Charles Spurgeon estava pregando o primeiro discurso dele aos 16 anos de idade. Ou seja, e mais um destaque, ele nunca fez seminário e se tornou o príncipe dos pregadores. Hoje existe um instituto teológico chamado Charles Spurgeon, mas ele mesmo nunca fez seminário. Enfim, depois de uma intensa luta contra a insuficiência renal, morreu aos 57 anos. Ele morreu no dia 11 de 2 de 1892, com mais de 3.500 sermões, ou seja, e mais de 6.000 pessoas em seu funeral. Mais de 6.000 pessoas esperam presente em seu funeral. Ele se converteu através do versículo Isaías 45, 22, parte A, que diz assim: olhai para mim e sede salvos, todos os confins da terra. E exatamente esse versículo foi lido no seu culto fúnebre. Ou seja, um homem que se tornou um mártir no Evangelho, um pregador do Evangelho, ou seja, foi um homem que lutou também intensamente contra a depressão. Então, Charles Spurgeon foi um homem inteligentíssimo. E é baseado nessa frase dele que eu vou pregar essa noite. Chegará um dia em que no lugar dos pastores alimentar ovelhas, haverá palhaços a entreter os bodes. E esse tempo é o tempo de hoje. É esse século. Você pode ter certeza disso. Você sabe por quê? Porque hoje, infelizmente, me perdoe, existem muitos palhaços que vivem iludindo pessoas, ludibriando pessoas. Porque entreter significa iludir. Iludir com fábulas, iludir com discursos vazios. Ou seja, muitos são, na verdade, comparsas do erro dos outros, simplesmente por causa do seu dízimo. Não está te aceitando, promovendo o céu, a salvação para você. Está te iludindo, porque está interessado no seu dízimo. Porque se não fosse interessado no seu dízimo e na sua oferta, ele te diria o seguinte: é necessário voltar e se corrigir. Entendeu? Enfim, chegou o tempo em que não existem mais pastores alimentando ovelhas, e sim palhaços entretendo bodes. Entreter significa iludir, distrair com fábulas. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 2 Reis, capítulo
2, do versículo 1 ao 18. Pensa numa passagem maravilhosa que eu acho linda, que cabe perfeitamente dentro dessa mensagem. Amém? Vamos lá? Vamos ler? Assim diz a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gigal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Ou seja, havia uma promessa, mas essa promessa estava ligada: não me abandone, não saia de perto de mim, porque você ficando do meu lado, estando eu em quaisquer situação, porque eu quero te trazer à memória que eu estou me colocando não na qualidade de santa, eu estou me colocando na qualidade de pecadora, porque eu sou ministra do Evangelho, mas eu sou humana, eu sou passiva de erros, de pecar, eu sou passiva de escandalizar o Evangelho, sim, porque eu sou humana, eu não sou perfeita. Mas eu convido vocês a estar do meu lado no momento de fraqueza, no momento em que eu precisar de oração. Porque quando você passa por momentos tristes, no momento de indecisão, no momento de queda, o que você mais deseja é alguém te estender a mão e te dizer: você caiu, mas eu estou aqui para te reerguer. Isso é necessário também para um pastor. Porque o pastor, ele não pode ficar na pose de santo. Ele também tem que se colocar na qualidade de dependente de Deus para sobreviver. Sabe por quê? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Amém? Vamos lá. Então aqui está a história de Elias e Eliseu. Elias estava para ser subido para os céus. E ele falou com Eliseu: Eliseu, fica do meu lado, fica parceiro, fica do meu lado, fica comigo. Porque se eu subir aos céus, algo vai ser seu. Lá atrás eu entreguei essa profecia para alguém. E essa pessoa se tornou chefe de uma rebelião. Por quê? Porque não pegou a palavra. Por quê? Porque se acha tão santo de condenar a suposta queda de alguém, ou a imposta queda de alguém. Sabe por quê? De um suposto crime, você se torna um criminoso quando você imputa a culpa sobre alguém de algo que você ouviu sem ter apresentado provas e testemunhas que viram o fato. Então, o criminoso, o pecador, passou a ser você. Então, por fim, vamos continuar. 3. Então, os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça? Ele disse: também eu bem sei, calai-vos. Ou seja, o que ele estava aprendendo aqui? Cara, não comenta. Seja discreto. Sabe por quê? Porque a bênção vai chegar. Ei, para de ouvir lorota. Para de falar lorota. Vamos calar. Vamos simplesmente ouvir. Vamos simplesmente obedecer e esperar. Então, por fim, vamos lá. O 4. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então, passava para um lado, para o outro, de cidade para cidade.
cidade, mas ele vivia na promessa. Então a qualquer momento poderia acontecer, mas se não sabia a hora. Então, ou seja, essa promessa, ela viria a acontecer através de quê? Da permanência, da lealdade. Então, por fim, os 5. Então, os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disse: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? Ele disse: também eu bem sei. Calai-vos. Ou seja, o 6 diz: e Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Agora em Jordão. De Jericó já foi para Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Assim ambos foram juntos. Estava presente. Estava em todo momento. Em todo momento. Mas pastora, deixa eu falar uma coisa com a senhora. E se Elias tivesse pecado, caído? E se Elias, como nós aprendemos no culto anterior, né? Sobre quem? Sobre Noé. Noé, ele pecou porque ele se embriagou. E através dele ter se embriagado, o que aconteceu? Ali, Cã, o filho dele, o que ele fez? Ele viu a nudez do pai e saiu a divulgar, a espalhar o pecado do pai. E o que Deus fez? Tratou com Cã. Fez Noé amaldiçoar Cã e fazer ele se tornar escravo dos seus irmãos. Porque você se torna escravo de uma fofoca, de uma calúnia, de uma difamação. Você se torna escravo daquilo que você divulga irresponsavelmente. Então, por fim, e se ele tivesse pecado, pastora? Aqui, Deus não fez nenhuma objeção. Ali, Deus simplesmente falou com ele: fica-te comigo, permanece com teu servo, que caso aconteça algo, tinha uma bênção para ele. E nós vamos descobrir qual bênção era essa. Por fim, e foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte a eles, e ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa. Eita glória! O que tinha nessa capa de Elias? Poder de Deus. Ou seja, o que significava essa capa de Elias? Transferência. Ou seja, a sucessão. Ou seja, o que Eliseu iria ser de Elias? Sucessor. E ele receberia todo o poder de Deus que estava sobre a vida de Elias. Às vezes você abre mão de tudo, das promessas de Deus, para submeter simplesmente a um palhaço entretendo bodes. Porque no final dos tempos nós vamos ter o quê? A separação das ovelhas dos bodes. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Rebeliador são bodes. Rebelião está enquadrado a bodes. E a palhaços acolhendo bodes. Não para levá-los ao arrependimento, mas simplesmente por causa do seu dízimo. Te iludindo, ou seja, te entretendo. Enfim, então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, das quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos no seco. Olha o poder que tinha na capa de Elias. Queria ser transferido todo esse poder para Eliseu. Então Eliseu aprendeu a estar junto,
lealdade. Lealdade não se negocia. Lealdade não se quebra por causa de uma fofoca. Por causa de um disse-me-disse. Lealdade não se quebra em momento nenhum. Eu estou do seu lado, eu sou parceiro. Então, isso se chama lealdade. Independente da sua falha, da sua queda, você está ali para estender a mão, não para derrubar. Porque hoje pode ser aquele que está caído, amanhã pode ser você. Porque com o mesmo critério que você julga, serás julgado também um dia. E sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja eu tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Eita, glória a Deus! Então, o que aconteceu? Eliseu, ele sabia o que ele queria. Eliseu queria a porção dobrada do poder que havia na vida de Elias. Porque naquela capa havia poder de Deus. Aí ele chegou a ver o poder de Deus na vida daquele homem. Era um simples pecador, era. Deus usava pela misericórdia, assim como eu, como você. Eu sou passiva de erros e de pecar também. Mas eu tenho um Deus, eu tenho uma intimidade com Deus. Porque quando o vaso se quebra diante do Senhor, um coração quebrantado diante do Senhor, Ele ouve. Ele ouve a confissão quando ela é sincera. Amém? Glória a Deus. E 10. E diz: coisa dura pedis, porque, vou te falar, duro é o fardo do ministério. Não é fácil ser pastor. Não é fácil estar na liderança. Não é fácil. Preciso haver sustento espiritual. Porque um pastor, ele te ajuda o sustento espiritual da sua família toda. Quando ele precisa, quando o pastor precisa de você, você abandona ele. Quando ele está fraco, para você não presta mais. Se ele pecar, para você não presta mais. Sendo que ele é humano. Então o pastor passa uma vida toda se entregando a um rebanho. Mas quando ele precisa do rebanho, ele não tem o rebanho por ele. Assim é a realidade. Por fim, vamos continuar. Dura coisa pedir, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não irá acontecer. Ou seja, você tem que estar do meu lado. Se você me ver ser tomado por Deus por um redemoinho, ou seja, você vai receber essa capa. Você vai receber a unção dobrada, assim como pede. Mas, uma coisa eu te falo, uma realidade eu te falo. É duro o que você tem pedido. É pesado o que você tem pedido. Você não sabe o fardo que é liderar, ser pastor. Tem gente que acha assim, o outro se engrandecendo. Não, querido. Muitas das vezes é um fardo pesado demais. Enfim, sucedeu que indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com um cavalo de fogo, os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho, mas o viu, e tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. Ou seja, a lealdade, a parceria que fez ele receber aquilo que ele desejou. Por fim, feche as suas Bíblias, por favor. E por favor, Cássio, abre em 2 Timóteo 4 para mim, por favor, para daqui a pouco você ler para mim. Esse é o relato vivo da ordem de permanência
obediência e perseverança. Dentro desse contexto, nós vimos o seguinte: o que é realmente ser ovelha? Ser ovelha é o quê? É ser leal, é estar presente, assim como foi Eliseu. Esteve presente do lado de Elias. Assim ele recebeu do Senhor. Não é verdade? Hoje nós estamos em busca de palhaços. Infelizmente você não quer um pastor que te corrige. Você não quer um pastor. Hoje nós vimos os discursos vazios do coaching fazendo o quê? Adestrando palhaços. Ah, você tem que pregar assim. Não se pode mais pregar que o caminho que nos leva ao céu ele é estreito. Hoje não pode pregar contra o pecado. Não. Nós não podemos pregar contra o pecado. Nós não podemos mostrar para a pessoa que o caminho continua sendo estreito. Hoje tudo tem que ser moderado. Enfim, tem muitos líderes se submetendo a ser palhaços. E por fim, quando nós não queremos a lealdade de Eliseu, nós fazemos o quê? Quando nós não queremos a lealdade de Eliseu, submeter a lealdade de Eliseu, nós fazemos o quê? Infelizmente, nós simplesmente procuramos um palhaço para entreter com a gente, para nos iludir com fábula. E essa passagem lá em 2 Timóteo 4, do 2 ao 5, diz isso. Por favor, Cássio, leia aí para a gente com voz alta, por favor. Exorto-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vida e no seu reino. Pregue a palavra, insista a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestre, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão de a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, se ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Olha para vocês verem o retrato dos bodes e do palhaço dentro dessa passagem. Você tem que exortar. Agora, o que o palhaço faz? Ele entretém, ele ilude, ele não exorta para não perder. Nota para vocês verem hoje que o palhaço, o que ele faz? Ele bajula uma pessoa que tem situação financeira melhor. Ei, liderança, não faz uma coisa dessa não. Enquanto que a pessoa menos favorecida, que tem um dízimo pequeno, ela é o quê? Ela é diminuída dentro dos templos. Infelizmente, buscarão para si palhaços que entretêm com você, que te falam aquilo que você quer ouvir e não aquilo que você precisa ouvir. Infelizmente. Ou seja, para si, pastores conforme as suas próprias vontades. Eu quero desenhar um palhaço que eu preciso. Ô palhacinho, deixa eu te falar. Eu estou aqui, sabe por quê? Porque eu descobri que o meu pastor está fazendo isso, está fazendo aquilo. E o palhaço, o que ele faz? Está mais do que certo, vem cá. O palhaço, ele entretém com bodes. Deixa eu te falar, a melhor maneira de você colocar uma ovelha como ovelha apta para a salvação
é conscientizá-la do erro e do caminho necessário, que é voltar e se corrigir. Assumir seus erros, aprender a se calar. Porque a atitude mais covarde de um ser humano, como eu vivi nesses últimos tempos, a atitude mais covarde de uma pessoa é imputar a culpa baseada no que ouviu, sem requerer nenhuma prova e testemunhas. Isso é crime. Crime de calúnia e difamação. Olha para você ver. Esse crime é passivo de multa e 6 meses de detenção. É preciso conscientizar. Enfim, hoje vimos palhaços entretendo bodes para simplesmente tirar proveito próprio. Nós vimos hoje palhaços entretendo bodes porque querem continuar explorando. Você só quer explorar. Você quer fazer de um líder aquilo que você quer. Você quer que o líder fale aquilo que você quer ouvir, não o que você precisa ouvir. Você está criando um palhaço para você. E hoje, os líderes estão submetendo a ser este palhaço. Sabe por quê? Meramente por dinheiro. Hoje nós não estamos vendo pastores conscientizando um rebanho da salvação, do arrependimento principalmente, que é uma das palavras mais citadas na Bíblia, arrependei-vos. Então, quando há arrependimento, simplesmente funciona assim, quando há arrependimento, há perdão. Amém? Então, bodes são aqueles que não sabem seguir em grupo sobre a coordenação de um pastor. Porque o bode, ele não sabe seguir em grupo. A ovelha, sim, ela sabe viver em grupo. Sabe por quê? Porque o bode, ele não sabe andar, viver em grupo, porque ele vai ser separado das ovelhas. As ovelhas vão subir. As ovelhas vão para a glória. Os bodes, eles não sabem viver em grupo. Eles acham que lá no céu vai continuar tendo as plaquinhas de templos para eles se refugiar. Procurar um palhaço para entreter com eles. Lá na glória não vai ter. Lá na glória você vai ter que ser obrigado a viver com seu irmão. Você gostando dele ou não. Lá você vai aprender a conviver com ele. Por fim, essa palavra, ela veio de encontro aos nossos corações, nos conscientizando que precisamos aprender a ser ovelhas. Eu não quero ser bode, sendo entretido por um palhaço. Eu quero ter um pastor que verdadeiramente me ensina e me conscientiza que ele é humano, que ele é passivo de erros, que ele pode errar sim, porque ele é tão humano quanto a ovelha. Mas pelo menos ele está me conscientizando que se eu errar, eu tenho que estender a mão e não acabar de jogar no chão. Essa é a palavra do Senhor para suas vidas, amém? Vamos aplaudir o Senhor, porque ele é digno de toda honra e de toda glória.